Nosso assunto agora é Abacuque, porque a partir de hoje e a partir desta semana, desta quarta-feira, nós iniciamos um novo estudo. Nós terminamos o estudo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta e a segunda carta, já terminamos. E agora nós vamos começar um estudo no livro de Abacuque. Muito bem, hoje é uma introdução. A nossa irmã Maria já leu o capítulo 1, versículos de 1 a 4. E o texto lido, a nossa própria irmã Maria já fez uma pequena reflexão aqui, mostrando que a pergunta que Abacuque faz é a pergunta que todo mundo faz desde Adão e Eva. Por que o mal prevalece? Ele não fala exatamente esta pergunta, mas nas entrelinhas é isso que nós encontramos, Vamos ler novamente, só para a gente entender. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Palavra do Senhor. Amém. Pergunto para você, querido, querida. É possível o homem questionar a Deus? Sim ou não? Você acha que é possível questionar a Deus? Eu estou perguntando de uma forma que leva a você a dizer que não, Mas eu não quero que você responda pelo meu tom de voz. Eu quero que você responda pelo que você sentiu no próprio texto que nós acabamos de ler. O que o nosso querido profeta Abacuque está fazendo? Ele está questionando Deus. E talvez você pergunte assim, mas será que... E aí, alguém pode questionar Deus e ficar impune? Você lembra de Jó? Pastor, eu não lembro de Jó porque eu não vivi junto com Jó, Jó viveu lá 1500 anos antes de Jesus, então... Mas você já deve ter lido o livro de Jó. E Jó questiona a Deus. Por que eu estou sofrendo? Que pecado que eu cometi? Porque eu não sei que pecado que eu cometi. Porque se eu estou sofrendo do jeito que eu estou sofrendo é porque eu cometi algum pecado. Esse era o conceito da época. Se doenças estão no meu corpo, se fogo do céu caiu nos meus celeiros, se os meus rebanhos foram mortos, se todos os meus filhos morreram, é pecado. Mas eu não sou pecador. Então o questionamento de Jó era: Senhor, o que eu fiz para merecer tudo isso? O questionamento de Abacuque não é o que o povo de Israel fez para merecer. O questionamento de Abacuque é: por que esse povo ruim, mau, os assírios e os babilônios, o Senhor está permitindo que eles façam tanto mal para nós? Será que o mal que nós cometemos foi tão grande assim a ponto de eles fazerem o que estão fazendo? O questionamento de Abacuque era o tamanho do sofrimento que eles estavam sofrendo, Ele entendia que era desproporcional. Ele entendia que os pecados de Israel, apesar de serem grandes, não eram tão grandes assim a ponto de sofrerem o que sofreram, Destruição de Jerusalém, destruição do templo, morte de crianças, Imagina, a Lívia vem um fulano com uma espada maior do que a Lívia e enfia na Lívia de fora a fora.
corta ela no meio, né? E isso aconteceu lá. Crianças de colo foram cortadas ao meio. Tenho certeza que muitas mães foram mortas junto com os seus filhos no colo, pelo fio da espada do inimigo. Então o Abacuque ele está questionando isso. Interessante você pensar que Abacuque é um profeta, certo? Nós cremos, está aqui, não é? Ele recebe essa instrução, porque o primeiro versículo começa assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Em outras versões aí é um pouquinho diferente, né? Mas o conceito é o mesmo. Então, uma advertência revelada ao profeta. Quem revelou? Deus. Se Deus revela algo a alguém, esse alguém está servindo de profeta, e aquilo que ele recebeu é uma revelação, e é uma profecia, no caso. Então, o nosso querido Abacuque, ele é um profeta. Quando que isso aconteceu? Mais ou menos lá no ano 600, antes de Jesus nascer. Mais ou menos pode ser assim, 600, 605, 607, 590, 580. Mais ou menos por aí, né? Não se sabe exatamente. O contexto do texto bíblico nos mostra que provavelmente Abacuque ele seja contemporâneo de Jeremias. Então eles estão meio que juntos nesse ataque dos babilônios para com o povo de Israel, né? Os babilônios é o povo que sucede os assírios. Você tem os assírios, e eles começam a dominar o mundo de então. Eles atacam o norte de Israel, leva muita gente cativa do norte de Israel. Um tempo depois, os babilônios, que hoje você pode conhecer como iraquianos, né? A região do Iraque, né? Os persas, os antigos persas, eles se tornam a nação mais poderosa depois dos assírios, dominam os assírios e começam a dominar todos os povos também, né? Os egípcios, os sidônios e assim por diante. E, lógico, entra os israelitas também nesse negócio. Então eles chegam no reino do sul de Israel e dominam o reino do sul, certo? Muito bem, né? Os babilônios então eles substituem os assírios no domínio do mundo daquela existência, né? Daquela região. Muito bem. A mensagem do profeta Abacuque, ela, como a gente comentou aqui, ela difere um pouco dos outros livros proféticos, porque essa profecia ela é um diálogo com Deus, é um bate-papo com Deus. Então esses 4 primeiros versículos é o questionamento de Jeremias, de Abacuque questionando Deus. Até quando a gente vai ficar gritando aqui? Violência! E o Senhor não vai fazer nada? Esse é o questionamento de Abacuque. Esses 4 versículos parece que foram escritos ontem. Parece que foi escrito ontem para que nós lêssemos hoje, né? Parece que ele é tão atual quanto foi quando foi escrito por Abacuque. Lógico que o contexto de Abacuque era um tanto quanto diferente, mas se você levar em consideração o que está acontecendo lá em Israel, no sul do Líbano, dá para pegar esse texto e colocar lá para eles lerem, e eles vão questionar Deus. Muitos vão questionar Deus, né? Israelitas vão questionar Deus, libaneses vão questionar Deus, e
iranianos estão questionando Allah há muito tempo. O questionamento sempre existe. O problema é que ninguém dá o braço a torcer. Ninguém diz assim, haja paz. O único que diz que haja paz foi o escritor do Salmo 128, né? Se você abrir o Salmo 128, o último versículo diz exatamente isso. Haja paz em Israel. Mas não adianta pedir paz em Israel e continuar fazendo guerra contra todo mundo ao redor. E todo mundo ao redor fazendo guerra contra Israel. E os Estados Unidos louco para que o bicho pegue fogo mesmo. Né? Para ele entrar nesse negócio, porque ele tem muito interesse. Normalmente interesse bélico e interesse comercial, interesse financeiro e assim por diante. Muito bem, né? Então a mensagem do livro de Abacuque, ele difere dos outros profetas porque tem esse diálogo com Deus, né? E não é propriamente uma proclamação para a nação. Não é Deus assim, olha, Abacuque, vá lá e fala isso para o povo. Quando Deus revela estas verdades, as verdades que nós encontramos aqui, na verdade, ela é um diálogo com o Abacuque para que ele registre esse diálogo e isso venha a servir de ensinamento para o povo de então e para nós que temos acesso hoje a esta palavra do Senhor, não é? Questionamento de Abacuque como pode um Deus tão bom, um Deus tão puro, olhar para o mal e permitir que o mal prevaleça em meio ao povo escolhido por Deus para que fosse os embaixadores de Deus na terra. A gente precisa lembrar, querido, querida, que Deus é bom, certo? Amém. Amém? Amém. O tempo todo? O tempo todo Deus é bom. Todo mundo concorda, certo? Não há discórdias. A minha ficou bem assim. Deus não é bom. Ele é bom, mas é justo. Exatamente. Isso mesmo. Deus é justo. E sendo Deus bom e justo, Ele não pode trair a si mesmo, certo? Muito bem. Você já leu o Deuteronômio 28? Eu peço que você, querido, que está aqui na igreja, você que está em nossa transmissão, por favor, faça uma leitura em Deuteronômio 18. Se você é uma pessoa como eu, por exemplo, uma pessoa visual, existem pessoas que elas, para compreender melhor um ensinamento, elas precisam ver o que está sendo ensinado. Existem pessoas que elas não precisam ver, elas podem até fechar o olho, mas elas precisam ouvir. Então elas são auditivas. Mas existem pessoas que são sinestésicas. O que é isso? A pessoa que está ensinando, ela precisa falar, ela precisa gesticular, ela precisa dar exemplos para que faça com que a pessoa pense sobre esses exemplos e ponha a cabeça para funcionar. Então, se a pessoa é sinestésica, eu fico parado aqui, sempre no mesmo tom de voz, a pessoa dorme e não vai compreender nada do que eu estou falando. Mas se eu aumento o meu tom de voz, se eu mudo o meu tom de voz, se eu me mexo, se eu uso exemplos, a pessoa que é sinestésica, ela acaba compreendendo, né? Mas vamos supor que você seja uma pessoa visual, como eu sou visual. Então você faz como eu faço na minha Bíblia de estudo. Eu tenho uma Bíblia de estudo que ela é colorida. Então eu criei um código de cores para temas diversos. Para cada tema uma cor. E dependendo do texto bíblico, que tipo de informação ele está me passando, eu pinto esse texto de uma determinada cor naquela Bíblia de estudo que eu tenho. Então, por exemplo, quando o texto está falando de pecado e de consequências do pecado, eu pinto de vermelho. Quando o texto está falando de bênçãos,
e está falando de fidelidade para com as pessoas, eu pinto de verde. Quando o texto fala de ordem, faça isso, não faça aquilo, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Quando o texto é uma ordem, eu pinto de laranja. Quando é oração, eu pinto de lilás. Quando é promessas para o céu, promessas de salvação, eu pinto, adivinha de que cor? Azul, né? Para lembrar o céu. Então, quando eu abro o texto ali e eu vejo azulzinho clarinho, eu sei que aquele texto está me remetendo a questões do céu, porque eu sou visual. Para quem é auditivo, isso que eu estou falando não vale de nada, porque a pessoa não é visual. É melhor para ela, por exemplo, gravar o texto no celular, com gravador de áudio, de voz, e depois ouvir. Para ela é mais compensador assim. Mas se você pegar o Deuteronômio 28 e você for uma pessoa visual, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. E você resolver fazer esse mesmo processo que eu fiz com a minha Bíblia de estudo, pintar ela conforme algumas cores, que você mesmo vai criar o seu código de cores, ou se você quiser usar o meu código de cores, fica à vontade, né? Eu dei algumas cores aí para você fazer isso. O texto, ele começa dizendo lá, olha, se você fizer isso, se você for fiel, se você for assim, tal, e for fiel a Deus, quer dizer, é uma ordem. Laranja. Na minha Bíblia começa em laranja. Então estas bênçãos vão te acompanhar. Não é isso que está escrito no texto, Deuteronômio 28? Você que abriu aí. Consegue ler aí, Daniela, pelo menos alguns versículos? Sim. Leia para nós. Pode ser o primeiro? Isso, leia os 5 versículos primeiros. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amém. Até aí tá bom, né? Deu para entender, né? Então, se você for fiel a mim, você vai ser abençoado na entrada, na saída, a sua amassadeira vai ser abençoada, os animais do teu rebanho vai ser abençoado. Isso continua até o versículo 15. Que bênção, né? Então, se você for fiel, até o versículo 15 é só bênção. Leia o versículo 15 aí para nós, querida, e o 16, o 17 e o 18. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições, e a ti alcançarão. Maldito será a tua cidade, e maldito será o teu campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação da tua vaca, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrarem, e maldito serás ao saírem. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que pudesse na tua mão, para fazer até que seja destruído, e até que
repetidamente pereças, por causa da maldade das tuas obras. Muito bem. Aí dá para entender, né? E o detalhe. Então, se você for fiel a Deus, até o versículo 15 é só bênção. Só que do versículo 15 até o 68. É isso o último versículo? É tudo o contrário do outro. Tá? Ah, então. Aí é só maldição. Percebe? Se você não for fiel a Deus, então Deus estava avisando o povo de Israel lá no Sinai. Chegou para Moisés, avisa o povo o seguinte, se eles forem fiéis, se eles adorarem a mim, se eles não se curvarem a outros deuses, se eles não se prostituírem com outros deuses de outras nações, mas adorarem ao meu nome e forem fiéis a mim, estas bênçãos vão acompanhar o povo. E as bênçãos vão até o capítulo 15, até o versículo 15. Do versículo 16 até o 68, gente, é 53 versículos. É mais maldição do que bênção. Isso quer dizer o seguinte, é melhor, a não ser que você queira, não, eu recebo mais maldição que bênção, então eu quero mais maldição. Né? Tem gente que quer mais, né? Para algumas pessoas o que vale é ter mais. Não, vale mais ser fiel a Deus, porque mesmo que a quantidade de bênçãos não sejam tão grandes, é melhor esta quantidade de bênçãos do que aquele mundo de maldições que espera. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, do norte e do sul. O que eles fizeram? Eles adoraram outros deuses, eles entregaram suas filhas em sacrifício a outros deuses, eles entregaram os seus filhos em sacrifício a outros deuses. O rei Manassés, filho de Ezequias, foi um dos piores reis de Israel, de Judá, no reino do sul. Ele, dentre as atrocidades que ele fez, ele pegou um filho dele e ofereceu a Moloque, o deus lá do Oriente. Como é que funcionava um sacrifício a esse Deus? Pegava-se um cavalo vivo, abria a barriga desse cavalo vivo, pegava o bebê, colocava dentro do cavalo vivo, costurava o cavalo e punha num altar com fogo e queimava o cavalo com o nenê dentro do cavalo. Eu não sei quem é mais cavalo, se é o cavalo que morreu ou o pai que... Essa atrocidade. Ele se arrepende lá no futuro, né? Ele clama a Deus, Deus perdoa o seu pecado, mas não era melhor ter caminhado com Deus desde o início? O pai dele foi um homem razoavelmente temente a Deus. Então poderia ter seguido os passos, mas ele não seguiu os passos. Muito menos do seu ancestral Davi, o rei Davi, muito menos. Então, se ele seguisse pelo menos esse pensamento, algumas maldições não teriam acontecido com ele, com o povo de Israel. O povo de Israel se tornou um povo idólatra. E há algo que Deus abomina, é a idolatria. Deus é um Deus que tem ciúmes. Então, tem gente que acha que ciúme é um sentimento ruim. Mas Deus tem um ciúme bom, porque Ele deseja que o seu povo o adore, e o adore em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. O Israel não fez isso. Então o Abacuque, ele está questionando aqui, mas o seu questionamento, ele é meramente humano. Porque é assim que eu e você e a humanidade questiona, né? Quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia, lá em 2004, 2007, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu não vou lembrar a data. Aconteceu o tsunami lá, 200 mil pessoas morreram.
Teve pastor evangélico brasileiro que fez essa pergunta: onde estava Deus no tsunami? Deus estava no mesmo lugar de sempre, sentado no seu trono, soberanamente reinando. O que acontece em Vegas, o que acontece com a humanidade nada mais é do que fruto do pecado. Mas há sempre aquele que questiona: não, mas quantas pessoas inocentes morreram, né? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos se corromperam, todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória, da graça, da misericórdia de Deus. Aliás, a misericórdia de Deus é algo que ainda se faz presente, né? Mas aqueles que se voltam ao Senhor, mesmo que morram neste mundo, herdarão a vida eterna. Mas tem muita gente que está preocupada com o que esse mundo tem a oferecer. E talvez fosse o sentimento de Abacuque. Ai, Senhor, cadê a justiça? Nós estamos sofrendo violência. E o Senhor não vai fazer nada? Esse é o questionamento de Abacuque. E a pergunta que a humanidade faz até hoje: por que os ímpios prevalecem? Por que o mal ainda prevalece? A resposta, meu querido, minha querida, a gente vai dar na semana que vem, porque o Senhor, na continuidade, a partir do versículo 25, vai responder. Mas eu já vou dar um pitaco para você, né? Um spoiler. Esse mundo aqui, o Senhor Jesus diz que ele jaz no... Todo mundo sabe o que quer dizer jaz? Ninguém sabe o que quer dizer jaz? Você já viu nas lápides dos cemitérios essa expressão? Aqui jaz Rosivaldo Chaves. Ainda não, né? Ainda não, né? 100 anos ainda. Né? Daqui uns 100 anos vai ter uma lápide lá no Vale dos Reis. Vai comprar lá um lote lá no Vale dos Reis. A família toda vai ser enterrada lá. Quando morrer daqui a 100 anos, vai estar lá, né? Aqui jaz Rosivaldo Chaves, querido marido, né? Que você vai primeiro que a Juliana, né? Você vai primeiro. Normalmente o homem vai primeiro. Então vai estar lá assim, né? Querido marido, amado pai, ótimo guitarrista, servo do Senhor. Então vai estar lá. Aqui jaz. O que é jaz? Descansa. Aqui descansa Rosivaldo. Aqui dorme Rosivaldo. E esse jaz não a ideia humana é que vai dormir eternamente, vai dormir, né? O que está ali descansando é o corpo, né? O espírito volta ao Senhor. E lá no juízo final, nós teremos uma transformação, né? E nós estaremos na glória com o Senhor para toda a eternidade. Amém. E é nessa esperança que eu e você precisamos viver. Não é o que este mundo oferece. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que ama mais pai, a mãe, os filhos, este mundo do que a mim, não é digno de mim. Não é? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que se a nossa esperança só está neste mundo, nós somos os mais tristes dos homens. Nossa esperança não pode estar aqui. Nossa esperança tem que estar na glória eterna, vivendo com Deus. Então, estes sofrimentos, esta maldade que o nosso mundo enfrenta,
tanto em Israel, quanto no Líbano, quanto na faixa de Gaza, quanto na Nigéria, quanto na Rocinha, quanto nas grandes cidades do mundo, não importa. Tudo isso é produto, é fruto, é resultado da maldade humana, do pecado que habita no ser humano. Qual que é a solução? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o antídoto para todas essas coisas. Mas a resposta do Senhor nós teremos no nosso próximo encontro, que acontecerá quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, nessa mesma rede social virtual. Então você, meu querido, minha querida, é mais que convidada a estar aqui, para vermos a resposta do Senhor e meditarmos. Amém? Muito bem.